5 diz assim: Jesus chorou. Gênesis, capítulo número 21. Você que pode, se coloque de pé em nome de Jesus. Como de costume, mantenha, após você se assentar, a sua Bíblia marcada em Gênesis 21. Sairemos e retornaremos por algumas vezes de Gênesis 21. É uma passagem bem conhecida. A gente vai estar discorrendo do versículo 8 até o versículo de número 20. Mas para a gente ganhar tempo, a gente vai ler apenas o versículo de número 14 de início. Gênesis 21, no versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor concedeu a cada um dos teus filhos de estarmos aqui na tua casa, na tua presença. Como de costume, peço mais uma vez que não saiamos daqui emocionados, mas instruídos, porque a emoção passa, mas a instrução permanece. Fale com cada um dos teus filhos aqui presentes nessa noite. Abençoe também aqueles que não puderam estar conosco. Fala conosco. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. A passagem, amados, como eu disse, é bem conhecida. Para te contextualizar, houve aqui um desentendimento entre Agar e Sara, a serva e a esposa de Abraão. E então Agar e o seu filho Ismael, eles fogem para o deserto. Versículo de número 20, a gente viu que eles fugiram para o deserto de Berseba. O título da minha palavra nessa noite, eu gostaria de tratar e falar com os irmãos acerca de algumas lições que nós podemos aprender com o deserto. Por que eu e você passamos pelo deserto? Por que Deus permite o deserto na minha e na sua vida? Os ímpios passam pelo deserto, mas os justos também passam pelo deserto. Jesus nunca nos escondeu isso. João 16:33, ele diz: no mundo tereis aflições. No Salmo 34, no versículo 19, vai dizer que muitas são as aflições do justo. Então o justo também passa pelo deserto. Você se lembra de Jó? Pense no homem justo, servo fiel, reto, temente a Deus, e veja o deserto que Jó passou. E por que Jó passou pelo deserto? A Bíblia nos responde. Por que Jó passou pelo deserto? Abra comigo no livro de Jó, capítulo de número 2. Como eu disse, deixa marcado. Abra comigo em Jó. Por que Jó passou por todo aquele deserto? Jó, capítulo de número 2. Versículo de número 3. Diz assim: veja o justo,
passando pelo deserto. Jó 2, 3 diz assim: quem está falando é o Senhor. E disse o Senhor a Satanás: observasse meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Veja o testemunho que ele tinha diante do Senhor: ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir o quê? Sem causa. Jó não deu causa a tudo aquilo que ele sofreu. Ele era um homem justo e ainda assim passou pelo deserto. Os justos também passam pelo deserto. Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 1, vai dizer assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado pelo Espírito ao deserto. Jesus passou pelo deserto, mesmo estando cheio do Espírito Santo. E quem sabe não tem sido o seu caso, quem sabe não tem sido o meu caso. Quem sabe você tem se esforçado para viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Quem sabe você tem vivido uma vida cheia do Espírito Santo e ainda assim o deserto te encontrou. Sabe por que o deserto nos encontra? Sabe também porque os justos também passam pelo deserto? Porque algumas importantes lições são aprendidas no deserto. Eu gostaria de destacar, pode voltar comigo, Gênesis no capítulo número 21. Baseado nessa história de dois personagens que estão no deserto, para a gente tirar daqui alguns ensinamentos. A primeira lição que eu aprendo com o texto se encontra no versículo de número 15. Veja comigo o que está escrito, Gênesis 21, 15. Primeira lição que eu aprendo com o deserto vai dizer assim: e consumida o quê? A água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Você sabe o que eu aprendo aqui, queridos? A primeira lição que eu aprendo com o deserto: Agar, estando no deserto, sentiu falta de água. Ela não sentiu falta quando esteve no deserto de uísque, ela não sentiu falta de champanhe, ela não sentiu falta de prata, ela não sentiu falta de ouro. Quando ela estava no deserto, ela sentiu falta de água. Coisa simples, água. Você sabe o que eu aprendo? Porque eu e você passamos muitas vezes pelo deserto para aprender a valorizar as pequenas coisas. Muitas vezes, somente quando eu e você passamos pelo deserto, eu e você aprendemos a valorizar as pequenas coisas. Já disse aqui em outra pregação, um versículo que eu gosto muito, Salmo de número 3, no versículo de número 5. Davi vai dizer assim: eu me deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Coisa simples: deitar, dormir, acordar. No entanto, ele termina dizendo: porque o Senhor me sustentou. Ele reconheceu Deus mesmo nas pequenas coisas. O pastor citou aqui a minha sogra. A maioria dos irmãos sabem, ela quebrou o fêmur em 2 lugares. Até hoje ela não consegue andar, já vão fazer quase 120 dias. Agora que ela está no deserto, ela está valorizando os movimentos da perna que ela perdeu. Você já agradeceu a Deus hoje porque você consegue andar? Você já agradeceu a Deus hoje porque você está me vendo aqui na frente, você não é cego? Você está me ouvindo sentado aí? Você já agradeceu a Deus pela sua audição? A primeira lição ela aprendeu com o deserto. No deserto ela sentiu falta de água. A primeira lição que eu aprendo: passamos no deserto para aprender a valorizar as pequenas coisas.
Veja o que diz a continuação do versículo. Versículo 15. Consumida a água do odre. Preste atenção aqui, queridos. Aqui não é mais uma coisa, mais um princípio que eu aprendo no deserto, mas eu vou precisar de uma informação aqui que a gente vai usar lá no final da mensagem. Vai dizer assim, preste atenção. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. A Bíblia diz que ela lançou o menino debaixo de uma das árvores. O menino aqui é seu filho Ismael. A pergunta é: quantos anos tinha Ismael nesse episódio? Era uma criancinha. Ela diz a Bíblia que ela pegou o menino e pôs debaixo de uma árvore. Quantos anos ele tinha? Veja o que diz o versículo de número 8, 21:8. E cresceu o menino. Aqui está falando agora não de Ismael, mas de Isaque. Veja o que diz. E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. Perceba que já existe Isaque e Ismael. Os irmãos sabem qual é a diferença de idade de Isaque para Ismael? Isaque já havia nascido. Veja qual é a diferença de idade de Isaque para Ismael. Veja o que diz, volte comigo um pouquinho, Gênesis 16. Vejamos a idade dos dois, Isaque e Ismael. Gênesis, no capítulo número 16. Versículo 16 também diz assim: e era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Perceba que Abraão tem quantos anos? 86. Vejamos com quantos anos nasceu Isaque. Gênesis 21. Volte comigo para Gênesis, capítulo de número 21. Versículo 5. Vai dizer assim, Gênesis 21, 5. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Qual que é a diferença de idade de um para o outro, de Isaque para Ismael? 14 anos. Então perceba, como eu disse, grave isto. Estamos falando não de uma criança, de um bebezinho, estamos falando de um jovem de 14 anos. Essa informação vai ser importante no final da mensagem. Estamos falando de um jovem de pelo menos 14 anos, porque diz que Isaque ele foi desmamado e depois aconteceu o episódio, mas pelo menos 14 anos ele tinha. Mas vejamos, o primeiro princípio então é que Deus permite o deserto para valorizar as pequenas coisas. Um segundo princípio que eu aprendo, veja o que diz o versículo de número 17, Gênesis 21, 17, eu aprendo aqui uma segunda lição com o deserto. Vai dizer assim, Gênesis 21, 17. E ouviu Deus a voz do menino. E ouviu Deus a voz do menino. O menino é quem? Ismael. Deus ouviu a voz de Ismael. Sabe o que Ismael estava fazendo? Ele estava orando. Você sabe o que eu aprendo, queridos? A segunda lição, porque Deus permite o deserto, porque deserto é lugar de oração. Muitos de nós só oramos quando estamos passando pelo deserto. Quando tudo está bem, quando tudo está bom, a gente não tem uma vida diária de oração. Ismael está no deserto, ele está orando. Muitas vezes Deus permite o deserto na minha e na sua vida, para eu e você voltarmos a ter uma vida de oração. Mas veja o que diz, e eu gosto, preste atenção que bacana isso aqui. Acompanhe de novo comigo. Versículo 17. Veja que interessante.
E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar, desde os céus, e disse-lhe: que tens tu, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço, desde o lugar onde está. Deus ouviu a voz de quem? Do menino. Preste atenção. Deus ouviu a voz de quem? Do menino. E Deus falou com quem? Com quem? Com Agar. Deus ouviu a voz do menino, mas Deus falou com Agar. Quero te dizer para você que ora, que por causa das suas orações, Deus vai falar com outras pessoas. Por causa das suas orações, Deus vai falar com seus filhos. Por causa das suas orações, Deus vai falar com seu pai. Por causa das suas orações, Deus vai falar com a sua mãe. Deus ouviu a voz do menino, mas falou com Agar. A segunda lição que eu aprendo com o texto aqui: deserto é lugar de oração. Mas eu aprendo uma terceira lição com o texto. Veja comigo o que diz o versículo 16. Versículo de número 16. E foi-se assentar em frente, está falando aqui acerca de Agar. E foi-se assentar em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. Levantou a sua voz e chorou. Agora quem está orando aqui não é mais Ismael, mas é Agar. E perceba que ela está orando não por ela. Ela não está pedindo por ela está pedindo para quem? Pelo seu filho. A terceira lição que eu aprendo com o deserto é que deserto é lugar de intercessão. Ela não está orando por ela, mas está orando pelo seu filho. Irmão, mas você falou que o segundo princípio é oração, agora você fala intercessão, não são sinônimos? Oração e intercessão não são sinônimos. Eu posso orar 10 horas seguidas e não interceder por ninguém. Verdade ou não? São coisas distintas. Qual a principal diferença da oração para a intercessão? Na intercessão, o foco é o outro. O foco não sou eu, o foco é o outro. Muitas vezes, quando estamos passando pelo deserto, tiramos os olhos de nós mesmos, tiramos os olhos do nosso próprio umbigo e começamos a enxergar o nosso irmão. Deserto é lugar de intercessão. Mas quantas pessoas que passam pelo deserto e abandonam os caminhos do Senhor? Quantas pessoas durante o deserto abandonam a igreja? Quando na verdade o melhor lugar para se estar durante o deserto é dentro de uma igreja, porque dentro de uma igreja há pessoas que intercedem uns pelos outros. Ismael estava no deserto, mas tinha alguém que estava intercedendo por ele. Mas eu aprendo uma quarta lição. Quarta lição que eu aprendo com o deserto. Versículo de número 18. Veja o que diz. Versículo de número 18. O Senhor diz assim, também para Agar: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Perceba que Deus aparece para Agar e faz para ela uma promessa. Veja como termina o versículo, porque dele, Deus está falando que vai fazer dele quem? Dele Ismael, vai fazer dele uma grande nação. Deus está fazendo para ela uma promessa. Mas talvez os irmãos não tenham percebido que essa não é a primeira vez que Agar foi para o deserto.
a gente vai ver aqui que há uma outra ocasião em que ela também foi para o deserto. Aqui, Ismael já tem 14 anos. A gente vai ler depois o versículo, mas já estou adiantando. Há uma outra ocasião em que, quando ela é engravida, que Abraão dá a serva dele, e ela é engravida, há uma discórdia também entre ela e a mulher de Abraão, que é Sara. E ela então vai para o deserto também. E lá no deserto, na primeira vez, Deus também havia feito essa promessa para ela. Qual promessa? Que iria multiplicar a descendência de Ismael. Ela já havia dito para Agar que ele ia multiplicar, ia fazer de Ismael uma grande nação. Mas você sabe o que aconteceu? Agar se esqueceu da promessa feita outrora. E então Deus permitiu o deserto para quê? Para que ela se lembrasse da promessa que Deus havia feito. Você sabe qual é o quarto princípio? Você sabe qual é a quarta lição que eu aprendo com o texto? É que deserto é lugar de lembrar das promessas que Deus nos fez. Deus já havia prometido isso a ela. Era impossível que Ismael morresse. Por quê? Porque Deus havia prometido que faria dele uma grande nação. Como ele morreria? Porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E ele tinha apenas 14 anos ou algo em torno disso, e ele não tinha filhos, então ele não morreria até que a promessa se cumprisse. Mas Agar havia esquecido da promessa que Deus havia feito. Vejamos esse episódio em que Deus havia falado para ela que faria de Ismael uma grande nação. Volte comigo novamente. Gênesis 16. Vejamos a primeira vez que Agar foi para o deserto. Gênesis 16. A partir do versículo 6. Vai dizer assim, Gênesis 16, 6. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faz-lhe o que bem parecer aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu da sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? E para onde vais? E ela disse: venho fugida de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor, agora veja a promessa que Deus fez para ela: multiplicarei sobremaneira sua descendência, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: o Deus vai dar até o nome que ela deveria dar ao seu filho. Eis que concebeste, dará à luz um filho, o qual chamarás Ismael. Pode voltar para capítulo 21. Perceba que Deus já havia aparecido a ela, Deus já havia feito a promessa que multiplicaria a descendência de Ismael, mas aqui no versículo, no capítulo 21, ela já havia esquecido. Então Deus permitiu o deserto para que ela se lembrasse da promessa que Deus havia feito a ela. Quantas vezes eu e você, quando estamos no deserto, nos agarramos às promessas de Deus? Muitas vezes passamos por uma dificuldade financeira e nos agarramos em versículos como: o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Como Salmo 35, no versículo 27, diz que Deus se agrada da prosperidade dos seus servos. Quando estamos enfermos, nos agarramos em Isaías 53, que diz que Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Quando temos alguém na nossa casa desviado do caminho do Senhor, invocamos Atos 16, 31, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus muitas vezes permite o deserto para que nós possamos nos lembrar das suas promessas. Mas eu aprendo um outro princípio, quinto princípio. São 8 princípios. O quinto:
Veja o que diz, versículo 19. Vai dizer assim, versículo de número 19. Gênesis 21, 19. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água, e deu de beber ao moço. Perceba como se inicia. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. Se você ler todo o texto, você vai ver que Deus em momento nenhum cria o poço. O poço já estava lá. Deus apenas fez o quê? Abriu-lhe os olhos. Você sabe o que eu aprendo? Muitas vezes o deserto tem o poder de nos deixar cegos. Muitas vezes o deserto tem esse poder de causar cegueira espiritual. Porque estava no deserto, ela não conseguiu ver o poço. Deus, repito, não cria o poço, apenas lhe abriu os olhos. Muitas pessoas, quando passam pelo deserto, se tornam cegas. Muitas pessoas, quando passam pelo deserto, deixam de ver tudo aquilo que Deus já fez na vida delas. Muitas pessoas, quando passam pelo deserto, questionam, murmuram e deixam de ver o quanto Deus já agiu e já abençoou a vida dela. Segundo Reis, capítulo número 6, uma passagem também bem conhecida. Diz que o povo de Israel é cercado pelo exército sírio pela noite. E pela manhã o servo de Eliseu olha todo aquele cenário, um grande exército cercando a cidade. E ele então vai até Eliseu e fala para Eliseu apavorado: olha a quantidade de inimigos que está ao nosso derredor. E Eliseu então faz uma oração e pede para que Deus fizesse o que? Alguém se lembra? Lhe abrisse os seus olhos. E diz a Bíblia que Eliseu ora e Deus, a mesma palavra que está escrito aqui, e abriu Deus os olhos. Eliseu ora e Deus abriu os olhos do servo de Eliseu. Por causa do deserto que ele estava vivendo, por causa da angústia, por causa do medo dos adversários, ele não conseguiu enxergar o que realmente estava acontecendo. Diz a Bíblia que Deus abriu os olhos daquele servo e o que foi que ele viu? Uma multidão de cavalos e carros de fogo. E Eliseu então diz para ele: mais são os que estão com nós dos que estão com eles. Deserto muitas vezes nos causa cegueira espiritual. Eu gosto muito do Salmo de número 13. Abra comigo o Salmo de número 13. Não deixe o deserto te deixar cego. Não deixe o deserto fazer com que você deixe de ver tudo aquilo que Deus tem feito por você. Salmo de número 13, um salmo de Davi. Pense num homem que estava atravessando um deserto. Veja o que diz o Salmo de número 13. Olha a quantidade de perguntas que ele fez para Deus. Até quando, Senhor, te esquecerá de mim? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando consultarei a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Olha a multidão de perguntas. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Atende-me, ouve-me, ó Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos para que eu não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: prevaleci contra ele, e os meus adversários não se alegrem, vindo eu a vacilar. Mas eu confio na sua benignidade, na tua salvação se alegrará o meu coração.
Perceba a quantidade de perguntas que ele faz para Deus, e se você ler até o versículo 6, você vai ver que Deus não responde. Pense num homem que está atravessando o deserto, e ele pergunta, e ele pede, e ele clama, e Deus não responde. E ele conclui o salmo dizendo assim: cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Perceba que apesar de todo o deserto que ele está passando, ele está dizendo assim: eu cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Ele não diz que vai cantar o Senhor porque o Senhor vai fazer muito bem para ele. Ele não está falando no futuro. Apesar de todo o deserto que ele está passando, ele está reconhecendo que Deus está agindo naquele momento. Vou cantar ao Senhor, por quê? Porque Ele me tem feito muito bem. O deserto não foi capaz de cegá-lo. O deserto não foi capaz de fazer com que ele deixasse de ver tudo aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. Sexta lição que eu aprendo com o deserto. Volte comigo. Gênesis 21, sexto, só mais 3 e a gente termina. Sexta lição que eu aprendo com o deserto. Também no versículo 19. Vai dizer assim: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. Perceba, no qual foi encher, quem foi encher aqui? Agar. Foi encher um odre de água para quem? Para o seu filho. No qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. Você se lembra no início da mensagem que eu pedi para você que guardasse a idade de Ismael? Quantos anos ele tinha? 14 anos. Preste atenção aqui, queridos. A Bíblia está dizendo que aquela mulher foi até o poço e encheu o odre de água e voltou e deu água para o seu filho. Ei, queridos, tem muitas coisas que Deus deu a mais para a mulher e não para o homem. As mulheres são mais bonitas do que os homens. As mulheres são mais sensíveis do que os homens. As mulheres são mais inteligentes que os homens, mas tem uma coisa que Deus deu mais para os homens: o que? Força física. Com raríssimas exceções, o homem tem mais força que a mulher. Amém? Agora pense comigo. A Bíblia está dizendo que aquela mulher foi até o poço, encheu de água, volta e dá para o seu filho. Você sabe o que eu aprendo aqui? Sabe qual a lição que o texto me ensina? Mesmo estando no deserto, ela estava gerando frutos. Mesmo no deserto, ela estava abençoando a vida de outra pessoa. Porque eu disse da idade dele. Pense num homem, de pelo menos 14 anos, não estamos falando de uma criança, mas de um adolescente. Ele está debaixo de uma árvore, morrendo. Agora, se um homem de 14 anos está debaixo de uma árvore morrendo, pensa a mulher. A Agar estava extenuada, mas ainda assim, ela serviu de bênção para outra pessoa. Deus requer isso de mim. Deus requer isso de você. Que mesmo em meio ao deserto, nós continuemos a produzir frutos para o reino de Deus. Quantas pessoas se tornam infrutíferas quando estão passando pelo deserto?
Quantas pessoas se tornam estéreis quando estão passando pelo deserto? Um rapaz de 14 anos estava morrendo. E ela, sendo mulher, pense no cansaço que ela estava. Mas ainda assim, ainda no deserto, ela estava gerando frutos. E esse é o desejo de Deus para mim. E esse é o desejo de Deus para você. Ainda que eu e você estejamos no deserto, que nós sejamos capazes de produzir frutos para o reino de Deus. Mais 2 lições e eu termino. Em 7º lugar, versículo 18. Vai dizer assim: ergue-te, Deus está falando com Agar. Levanta o moço, falando acerca do seu filho Ismael. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Sabe qual é a 7ª lição que eu aprendo com o deserto? Deserto é lugar de ouvir instrução de Deus. Deserto é lugar de ouvir a voz de Deus. Olha como Deus está instruindo ela. Ergue-te, Deus dá um passo a passo. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão. Deserto é lugar de ouvir a instrução de Deus. Muitas pessoas só conseguem ouvir a voz de Deus quando estão no deserto. Quantos de nós aqui nos convertemos quando nós estávamos no deserto? Veja o que diz Oséias, que versículo tremendo. Oséias, capítulo de número 2. Muitas pessoas só vão ouvir a voz de Deus se estiverem no deserto. Oséias, capítulo de número 2, versículo de número 14, veja o que diz. Oséias 2, 14. Diz assim: portanto, eis que eu, quem está falando aqui é Deus. E quando ele diz assim, eu a atrairei, está falando acerca da nação de Israel. E ele diz assim: portanto, eis que eu, Deus, atrairei quem? A nação de Israel. E levarei ela para o deserto. Quem levou é Deus. Para quê? E lhe falarei ao coração. Deus leva para o deserto para falar ao coração. Muitas pessoas só vão ouvir a voz de Deus se estiverem no deserto. Deserto é lugar de ouvir instrução de Deus. E eu gosto da instrução de Deus que Ele deu para ela. Veja novamente o versículo, o que diz, versículo 18: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão. Ergue-te. Veja o que diz o versículo 16: e foi-se a sentar-se. Está falando também acerca de Agar. E foi-se a sentar-se. E no versículo 18 ele está dizendo: ergue-te. Enquanto Agar estava sentada, o problema de Ismael não foi resolvido. Ela precisou se levantar. E isso é o que Deus espera de mim e de você. Deus não conta com crentes sentados. Deus conta com crentes de pé. O que eu e você temos feito na obra de Deus? Mas ele vai dizer assim: ergue-te, levanta o moço. Quantas vezes nós levantamos o moço? Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós evangelizamos.
Muitas vezes nós pregamos para os caídos lá fora e levantamos as pessoas. A gente até faz a primeira parte, a gente se levanta, a gente até faz a segunda, a gente levanta o moço. Mas eu tenho visto muitas igrejas pecarem na terceira parte. Ele diz assim: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão. Muitas vezes nos dispomos, muitas vezes pregamos para as pessoas lá fora, mas quando elas chegam aqui dentro, muitas vezes as abandonamos. Precisamos segurá-las pela mão, até que elas consigam andar sozinhas. As pessoas, quando se convertem lá fora, chegam aqui dentro, precisam de auxílio até que possam andar com as próprias pernas. Deserto é lugar de ouvir a instrução de Deus. Como eu disse no início da minha palavra, o deserto atinge a todos, atinge ímpios e atinge justos. Mas há uma diferença. Há uma diferença em como o ímpio passa pelo deserto e como o justo passa pelo deserto. Agar, ela vai simbolizar os dois grupos. Como assim, irmão? O justo e o ímpio. Se você prestar atenção comigo, veja o que diz versículo 17. Versículo de número 17, veja o que diz. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar. Preste atenção aqui. Ela tem um encontro com Deus no versículo 17. Então, do versículo 17 em diante, ela representa os justos. Antes de ter um encontro com Deus, antes do versículo 17, ela representa para nós os ímpios. Agora perceba como o justo, como o ímpio em primeiro lugar passa pelo deserto. Ela teve um encontro com Deus no versículo 17. Veja a atitude dela no versículo 14, representando para nós os ímpios. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão em um odre de água e os deu a Agar. Pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino e despediu-a. Então ela partiu, andando errante pelo deserto. O que quer dizer andando errante? Sem rumo e sem direção. Sabe como o ímpio passa pelo deserto? Sem rumo e sem direção. Por isso muitos ímpios aí fora não sabem como lidar com o deserto. Por isso muitos ímpios aí fora, quando o deserto os toca, muitos tiram a própria vida. Diferentemente do justo, o justo também passa pelo deserto, mas ela teve um encontro com Deus no versículo 17. Agora veja como o justo passa pelo deserto, versículo 18. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão. Diferentemente do ímpio, o justo também passa pelo deserto, mas passa debaixo de orientação de Deus. Deserto é lugar de ouvir orientação de Deus. Você se lembra de Israel no deserto? Veja que passagem curiosa. Diz a Bíblia que o povo de Deus passou 40 anos no deserto. E veja o que diz Neemias. Abra comigo em Neemias. Neemias, capítulo de número 9. Deserto é lugar de ouvir a instrução de Deus. Já estou terminando. Neemias capítulo 9. Vai dizer assim, Neemias capítulo número 9, diz assim: todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem, você se lembra da coluna de nuvem que acompanhava o povo de Deus? Qual era a função daquela nuvem? Veja o que diz. A coluna de nuvem nunca, perceba que os 40 anos a coluna de nuvem esteve junto com eles, nunca se apartou deles de dia. Para quê?
para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para iluminar o caminho por onde haviam de ir. Diz a Bíblia que os 40, preste atenção aqui, diz a Bíblia que os 40 anos, aquela coluna de nuvem ia à frente deles, para o quê? Guiar pelo caminho. Eles passaram 40 anos mais debaixo de direção de Deus. Diz a Bíblia que a nuvem nunca se afastou deles, a nuvem ia à frente dando direção. Mas veja o que diz Êxodo 24. A função da nuvem era guiar pelo caminho. E a nuvem nunca se afastou deles durante os 40 anos. Mas veja o que diz Êxodo 14, perdão, não é 24 não, amados. Êxodo 14. Versículo 19. Está falando quando o povo de Deus está fugindo de Faraó. E vai dizer assim, veja que curioso. E o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia onde? Atrás. Atrás, pastor. Se retirou e ia atrás deles. Também o quê? A coluna de nuvem se retirou de onde? Diante deles. E pôs onde? Atrás. Aquele povo, amados, passou 40 anos no deserto, pastor. Se a nuvem ia sempre adiante, se a nuvem ia para a direita, eles iam para a direita. Se a nuvem ia para a esquerda, eles iam para a esquerda. Se a nuvem andava, eles andavam. Mas se a nuvem parava, eles também paravam. 40 anos seguindo a nuvem à sua frente que lhes dava direção. Mas houve um período, houve um momento em que a nuvem não estava na frente deles. Agora pense comigo. 40 anos, a nuvem vai para lá, eu vou para lá, a nuvem vai para cá, eu vou para cá, mas agora a nuvem não está na frente para mostrar o caminho, a nuvem está atrás. Você sabe o que eu aprendo? Deserto é lugar de instrução de Deus. Mas algumas vezes a gente também vai provar o silêncio de Deus. Aquele povo acostumado com a direção da nuvem agora não vê à sua frente para onde tem que ir. Por aqueles instantes eles provaram o silêncio de Deus. Qual a minha, sua atitude diante do silêncio de Deus? Você questiona, você murmura, você quer abandonar o barco. Mas o que mais me chama a atenção, quando a nuvem foi para trás, o que foi que aconteceu? Veja o que diz. Êxodo 14, versículo 24 e 25, vai dizer assim: E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e da nuvem viu o campo dos egípcios e provocou uma confusão no campo dos egípcios, e tirou-lhes todos os seus carros, tirou as rodas de todos os seus carros, fazendo andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor, por ele, peleja contra os egípcios. Apesar de eles não estar vendo a direção de Deus, Deus estava agindo por eles. Quem sabe você tem provado o silêncio de Deus, mas o silêncio de Deus não é sinônimo de abandono de Deus. Ainda que Deus não esteja falando com você nesse deserto, Deus está agindo a seu favor. Deserto é lugar de ouvir a instrução de Deus. E em último lugar, oitavo e último, e eu termino a minha palavra, volte comigo em Gênesis 21. A oitava lição que eu aprendo com o deserto.
Gênesis, capítulo de número 21, versículo de número 20. Vai dizer assim: e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. Veja como se inicia o versículo. E era Deus com o moço. Você sabe que eu aprendo, queridos, em último lugar, deserto é lugar de presença de Deus. E era Deus com o moço. Se você prestar atenção no versículo, o versículo diz assim: e era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se flecheiro. Perceba que ele vai falar um período posterior àquele episódio do deserto. Você consegue perceber? A Bíblia que ele cresceu, se tornou um flecheiro, está falando de um momento posterior ao momento que ele estava vivendo. Você sabe que eu aprendo? Quando você chegar lá na frente, quando você atravessar esse deserto, você vai olhar para trás e você vai ver, e era Deus com o moço. Lá na frente você vai olhar para trás e vai ver que Deus sempre esteve com você nesse deserto. Servimos a um Deus que não está conosco apenas nos momentos bons, mas também nos momentos ruins. Lá na frente você vai olhar para trás, você vai ver, o versículo diz: e era Deus com o moço, que fez o quê? Cresceu. E era Deus com o moço, que cresceu. Lá na frente, quando você olhar para trás, você vai ver que esse deserto não era para te matar, mas era para fazer com que você crescesse. Lá na frente você vai olhar para trás, você vai ver que esse deserto não era para te matar, mas era para trazer amadurecimento para a sua vida. E eu termino a minha palavra dizendo: e era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto, tornando-se flecheiro. Lá na frente, quando você superar esse deserto, você vai olhar para trás e vai ver que era apenas Deus te preparando, era apenas Deus te capacitando para que você se tornasse um flecheiro. Que era apenas Deus te preparando para fazer de você um bom soldado de Cristo. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.